Bom dia, bom dia! Quinta-feira! Nós temos a lua em Sagitário no céu, mas o aspecto mais importante que acontece nesse dia é entre o Sol e Plutão. O Sol está em Virgem e faz um trígono, que é uma via aberta e extremamente positiva, com Plutão em Capricórnio. Veja que essa semana está uma semana babadeira. O Sol aspectando aí Netuno em oposição, o Sol aspectando agora em trígono, Plutão em Capricórnio. Então temos esse Sol em Virgem, ó, trabalhando bastante antes de iniciar a temporada libriana. Daqui a alguns dias vamos dar início à temporada de Sol em Libra, mas enquanto o Sol estiver em Virgem, nesse finalzinho ele tá só nos babados. Vou até abrir um parêntese aqui. Lá na época que eu tinha o Instagram de viagem, eu Sereia Viajante, tinha um quadro lá de astrologia chamado Babados do Céu. Babados porque eu tenho gêmeos fortes, tenho gêmeos no meio do céu. E gêmeos é uma energia fofoqueira, né? Eu quis brincar um pouquinho com isso, chamando o quadro de Babados do Céu, porque realmente é como se eu estivesse aqui contando para vocês os babados que estão acontecendo no céu do momento. Fecha parênteses, vamos voltar aqui para a energia de hoje. O Sol em Virgem traz esse quê analítico, autocrítico, crítico e autocrítico também. É aquela egrégora de intelectualidade que gosta de esmiuçar os assuntos, que gosta de ir nos detalhes, na minúcia, que também nos fala de limpeza. A energia virginiana está muito conectada à organização, à disciplina, à limpeza. Limpeza de todos os níveis, tá? Limpeza energética, espiritual, limpeza dos ambientes, limpeza física também. Limpeza até virtual, você fazendo aí aquele detox nas redes sociais, olhando por que eu estou seguindo essa criadora de conteúdo, essa influencer. Por que eu sigo tal pessoa? Ou até mesmo, não é que você vá parar de seguir, mas você vai lá e silencia tudo da pessoa. Gente, eu fazia muito isso, muito, muito mesmo. Silenciava os stories de quase todo mundo, deixava ativo só os stories que realmente iam me acrescentar algo. Eu vou abrir mais um parêntese aqui. Amo os meus amigos, mas sinceramente não faz muita diferença na minha vida ver o copo da Starbucks no story da minha amiga, entendeu? Eu usava as redes sociais como mais uma plataforma de estudo. Então, eu seguia canais, por exemplo, de viagem, e aí eu ia tomando nota daquelas informações para usar nos meus mochilões. Aí depois, no período em que eu comecei a estudar sobre investimentos, sobre dinheiro, sobre gestão financeira, organização financeira, comecei a seguir Instagrams que falavam sobre isso, para que eu pudesse tomar nota. Já comentei aqui com vocês que durante um período em 2022 eu acompanhava todos os dias os stories do bilionário Flávio Augusto, porque ele traz mensagens muito importantes, ele responde caixinhas de pergunta e cada resposta é como uma aula. Eu tinha uma pasta no meu celular antigo, só de prints, que eu ia fazendo lá da página dele. Então, eu fazia disso uma plataforma de estudos. Então, observa aí quanto tempo que você está perdendo vendo stories do povo tomando café da manhã, e a copa da Starbucks, é o look de fulano de tal. Qual a diferença que isso está fazendo na sua vida? Às vezes a gente passa 40 minutos vendo stories dos outros, rolando feed de Instagram, de TikTok, que vai acrescentar nada, nada, nada. Então, Virgem também fala sobre isso, sobre a utilização do nosso tempo. Como você tem utilizado o seu tempo? Presta atenção, presta atenção. Observa, observa, faz essa autocrítica e comece a se cercar de práticas diárias que vão te conduzir a uma melhor versão de si. E uma melhor versão, gente, eu sei que se fala muito isso. Ah, é melhor versão de si mesma, tarará, nananã. Mas são pequenos hábitos que vão formando
esse caminho, essa jornada mesmo de se lapidar, de se aprimorar, de aperfeiçoamento de si mesmo. Então, quando eu comecei a silenciar as pessoas, entender que não era nada pessoal, continuo amando, mas não estou querendo ver, né? Fez um bem danado, porque aí eu passava menos tempo nas redes sociais. Eu ia lá ver aquele conteúdo específico que, de alguma forma, eu ia extrair algum aprendizado e depois eu saía da rede social. Claro, eu tinha meu momento também de entretenimento. Eu uso muitas redes sociais para ver memes. Eu brinco que eu sou fluente em duas línguas, português e memes. Pensa numa pessoa que é um arquivo de memes, sou eu. Então eu tirava também um momento para ver memes, para dar risada, mas sempre observando, com esse cuidado, para que eu não me perca ali, um tempo que poderia estar sendo útil para outra coisa, eles acabe sendo inútil na minha vida, né? No meu dia, na minha semana, no meu mês. Então, observa a maneira como você tem utilizado o seu tempo. Nesse aspecto de trígono aqui com Plutão em Capricórnio, eu estou focando nisso tanto porque Capricórnio também fala do uso do tempo. Capricórnio fala de longos prazos no zodíaco, daquilo que está estruturado na nossa vida há um tempo considerável, digamos assim. Nesse momento de trígono com Plutão sendo uma via aberta, estamos falando de uma finalização positiva. Então, tem algo aí na sua vida que realmente precisava finalizar, porque uma abertura importante se faz agora. Alguns de vocês, ao longo dos próximos 6 a 7 dias, podem passar, sim, por um reinício, um recomeço, como se um capítulo novo da sua vida estivesse começando. E não é qualquer capítulo. É um capítulo duradouro, porque estamos falando de elemento terra e de Plutão em Capricórnio. Então, é um capítulo que se inicia algo muito positivo, repito, porque é trígono, é um aspecto com o Sol, que é um dos arquétipos mais positivos do zodíaco, em um trígono, que é o aspecto mais positivo do zodíaco. Então, estamos falando de um capítulo da sua vida que inicia agora de muita beleza, muito positivo também. Algo que você vem intencionando há tempos, agora se manifesta. Então, para alguns de vocês, para cada um vai ser em um setor da vida, tá? Para outros em setores da vida, no plural mesmo. Mas observa como isso está se manifestando, porque você já recebeu sinais. Nos últimos dias, sinais já te foram dados. Em qual sentido que esse capítulo novo está começando? Para alguns pode ser no setor financeiro. Então, um período de escassez finaliza. Se você vinha há muito tempo, lembra do muito tempo, tá, gente? Esse fator aqui é muito importante porque é elemento terra, então estamos falando de tempo. Se você estava há muito tempo desempregada, desempregado, ou há muito tempo que vinha pingando só, né, no setor financeiro, você ganhava só o suficiente para sobreviver. É possível que agora inicie uma abertura e você tenha acesso a uma expansão financeira, a algo mais constante. Elemento Terra também diz sobre constância e solidez, segurança, algo mais seguro, mais estruturado. Então, digamos, é um emprego de carteira assinada, é um concurso que você passa, é um empreendimento que dá certo, tá? Para outros de vocês, pode ser no setor afetivo. Aí vinha manifestando, vivenciando relacionamentos indignos, relacionamentos pouco saudáveis, por exemplo, relacionamentos que não tinham uma troca de reciprocidade, e agora finaliza esse capítulo em um novo capítulo grandioso, duradouro, inicia na sua vida. Para outros pode ser no setor da saúde física também, da saúde mental, da saúde emocional, da saúde espiritual. Finaliza um período de desarmonização, um período de adoecimento, de fragilidade, para que agora você possa começar uma fase mais positiva nesse sentido. Então sinta como que essas energias estão chegando para você. Obviamente que você precisa também fazer a sua parte. Lembra do que eu falo aqui sempre, eu sempre falo isso. Você não é passivo, passiva. Lembra que você é um agente.
você precisa agir. Nós temos sim toda uma corrente energética que nos condiciona, que nos ajuda, que nos auxilia, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Tem pessoas que batem cabeça, mesmo recebendo inúmeros direcionamentos. Olha, o melhor caminho não é por aqui, o melhor caminho é por cá, o que ressoa com você é por aqui, mas a pessoa está batendo cabeça, está batendo cabeça, está batendo cabeça. Está indo contra a corrente energética. Então, presta atenção, por isso que eu falei, presta atenção porque os sinais já te foram apresentados, os direcionamentos já te foram dados. Você precisa trazer isso para a prática, você precisa movimentar essas informações, essas mensagens, esses sinais, esses direcionamentos da forma adequada, fazendo a sua parte. Faça a sua parte, lembra de agir, de fazer. Eu faço muita referência ao professor Hélio Couto, porque realmente, assim, aqui na Terra foi um dos meus maiores mentores. Sinceramente, o professor Hélio Couto aqui na Terra foi o meu maior mentor mesmo. Parando para pensar aqui no viés espiritualista, ele foi o meu maior mentor. E lá na EAD do professor, no site do professor, tá bem grande escrito assim: eu vou fazer o que tem de ser feito. Se a gente trouxesse mais essa frase para a prática, a nossa vida seria outra. Por exemplo, gente, agora que eu parei aqui para gravar para vocês, eu não estava me sentindo bem hoje, aí tirei um cochilo, acordei ainda com dor de cabeça, meio letárgica, mas eu preciso fazer esse trabalho e eu vou fazer o que tem de ser feito. E aqui eu estou. A dor de cabeça nem estou sentindo mais tão fortemente quanto eu estava sentindo quando eu acordei, né, meia hora atrás, por exemplo, porque quando eu paro para fazer esse trabalho, a minha equipe espiritual se aproxima cada vez mais de mim. As minhas falanges espirituais estão aqui, me guiando, me conduzindo, e toda essa potência luminosa a gente sente no nosso corpo físico, inclusive. E é isso que você vai sentir também quando você somar forças para agir na direção dos compromissos que você assumiu, dos compromissos kármicos que você disse, né, se comprometeu a cumprir aqui na Terra. Quando estamos falando de uma corrente energética, é disso, gente, é disso. Essa é a pauta. É você em ressonância com o seu plano reencarnatório, é você reajustando a si mesmo na sua jornada de forma que ela se torne mais fluida. Tem abertura aqui no céu para esse novo capítulo, para a sua vida ser repaginada? Sim, e como tem. Os últimos dias temos falado bastante sobre isso. Daqui a pouco, inclusive, tudo isso é uma preparação para o eclipse, tá, gente? No meado de outubro, teremos um eclipse poderoso acontecendo. Então, todas essas energias que estão acontecendo agora, pré-eclipse, elas nos preparam, elas nos lapidam. Tem uma preparação mesmo para que, abrindo parêntese para quem não sabe, quem acabou de chegar aqui no canal, não entende muito de energias de eclipses, eclipses são catalisadores, são eventos que acontecem poucas vezes no ano, 3, 4, 5 vezes no ano, e que catalisam fases importantes da nossa vida. Então, digamos, tem uma transformação aí que precisa acontecer na sua trajetória. Geralmente é num eclipse que isso ganha velocidade. Na minha vida, muita coisa já foi renovada, transformada durante eclipses. Esse canal, por exemplo, é fruto de um eclipse. Esse canal começou na semana de um eclipse em 2022. Foi na energia de um eclipse que eu senti um impulso para começar. Que eu gravei o primeiro vídeo desse canal e programei para ser lançado no dia 27, mas ele foi gravado, salvo engano, acho que foi isso mesmo, ele foi gravado o primeiro vídeo no dia do eclipse. E eu tenho outras histórias da minha vida assim também. Então, nós já estamos sendo preparadas e preparados para esse eclipse do dia 14 de outubro. E lembra que você é o agente, então não fica assim passivo, esperando que a espiritualidade faça. Faça você também a sua parte.
Ajude Deus a te ajudar. Ajude as suas falanges espirituais a te ajudar. Certo, meus amores? Bom, um outro aspecto que eu acho muito importante da gente citar aqui é que nós temos a Lua em Sagitário no céu. E essa Lua vai quadrar Mercúrio. Mercúrio que está em Virgem e terminou seu movimento retrógrado recentemente. Veja bem, Sagitário e Virgem são energias que naturalmente se quadram no zodíaco, tem essa quadratura. Virgem, no lado sombra, como é quadratura? Quadratura é um aspecto tenso. Virgem é um signo que tende à crítica, que tende à autocrítica também. No lado sombra, tende a uma reclamação em excesso. A ser reclamão, reclamona, sabe? A ficar assim. Sabe aquela pessoa que reclama de tudo? A energia virginiana forte traz um tantinho disso. Já Sagitário é uma egrégora zodiacal extremamente otimista, para frente, para cima, que faz, que não fica assim se lamuriando e reclamando, não gosta disso. Sagitário realmente não tem paciência para quem fica o tempo inteiro reclamando. E nessa quadratura entre a Lua em Sagitário com Mercúrio em Virgem, o que é que eu digo para vocês? Evitem reclamar no dia de hoje. Evite reclamar. Assume esse compromisso consigo. Vou passar os próximos 3 dias sem reclamar, ou reclamando o mínimo possível. É até um exercício muito bacana de autoobservação. Porque você vai perceber, caramba, eu reclamo, viu? Meu Deus. Depois que eu me tornei ressonante harmônica, eu tenho evitado cada vez mais reclamar, porque o nosso magnetismo expande quando somos ressonantes. E tudo que a gente intenciona, tudo que a gente pensa pelo nosso magnetismo expandido, ganha uma velocidade na manifestação, na cocriação. Então eu comecei a ter mais atenção aos meus pensamentos. E no início era difícil, gente. Mas é prática, é prática. Lembra lá da Bíblia, orai e vigiai. Né? Orai e vigiai, ai, durante os próximos 10 minutos, não. É para o resto da vida, orai e vigiai. Se tem uma coisa que eu aprendi com o professor Hélio Couto, e aprendi recentemente, inclusive, numa palestra dele que eu comprei, é que, inclusive, essa palestra, gente, estava por R$ 5, maravilhosa. Até esqueci o nome, acho que é Estado de Buda, o nome dessa palestra. Tem 2 horas e é muito, muito boa mesmo. E o professor fala assim que quando você ganha a ascensão, os mestres ascensionados, Jesus, Buda, enfim, todos os outros ascensionados, não é um estado que é para sempre, não. Todos eles precisam estar vigilantes para o resto de suas existências. É porque eles continuam existindo, só não estão encarnados. Eles continuam existindo lá no plano espiritual, trabalhando, ajudando, estudando e vigiando. Orai e vigiai o tempo inteiro. Porque se você deixa decair o seu campo eletromagnético, você se sintoniza com vibrações mais densas. E aí você precisa estar nessa eterna vigilância mesmo, nesse estado de conexão. O orai aqui, orai e vigiai, não é ficar ajoelhado no monte o resto da vida, nem ir para o Tibete e fazer retiro de silêncio para o resto da sua encarnação, não, tá, gente? Orai, o orai aqui especificamente, fala da conexão com o divino. Quando estamos em oração, estamos conectadas e conectados com o divino. Então, é essa conexão com o divino, a conexão com a sua centelha divina, a conexão com vibrações mais elevadas e o vigiai. Vigiai para que você não seja influenciado pelos assédios espirituais que você venha a vivenciar. Ou os assédios aqui também, né, da carne, que acontecem. Todos nós estamos passando por provações. Então, orai e vigiai. Evite reclamar. Faz aí um propósito consigo. Vou passar as próximas 24 horas sem reclamar. E se observa. E se lapida. E toma posse. Porque esse exercício é um exercício, inclusive, de controle mental, de controle emocional também. E olha que às vezes não é fácil não, tá? Às vezes a língua coça ali, mas segura, segura. Segura que tu consegue. Faz essa brincadeira,
se propõe, é 24 horas que seja. Tenta aí, tenta aí. Bom, ai gente, meu celular tá aqui apitando, foi o alarme da agenda. Mas vamos lá. No final do dia, essa lua em Sagitário faz aspectos muito bonitos com Marte, com a Vênus e com Quirón. Então, nós podemos sentir ali, a partir das 4 horas da tarde para frente, uma carga energética. Se você vinha numa sonolência, numa letargia, num cansaço muito grande, pode ser que a partir das 16 horas você sinta um pouco mais de gás, né? Porque temos fogo sendo acionado no céu, os 3 signos do elemento fogo sendo acionados, a lua em Sagitário aciona Vênus, que está em Leão, e aciona Quirón, que está em Áries. Então temos fogo forte a partir das 4 horas da tarde dessa quinta-feira, trazendo mais energia, mais disposição. Para quem sentir aí vontade de começar a fazer exercício físico, hoje está maravilhoso. Maravilhoso mesmo, porque o Sol em Virgem rege os nossos hábitos, e o Sol em Virgem, na madrugada, fez um trígono com Plutão em Capricórnio. E são egrégoras que falam de longos prazos. Então, se você deseja aí iniciar um hábito novo e deseja que ele dure também, ter constância na construção, na implementação desse hábito, começa hoje. Eu estou aqui já me comprometendo a fazer exercício físico, a começar a fazer exercício físico. Já venho tentando alguns dias, não consegui, amores, retornar. Vou usar a egrégora de hoje, tanto desse Sol em Virgem, em Plutão em Trígono com Plutão em Capricórnio, quanto no final da tarde, a Lua em Sagitário acionando todos os signos de fogo. E fogo é movimento, fogo é ação. Fogo está muito conectado ao exercício físico também, ao movimento do corpo. Então aproveita aí. Pode ser também que te surjam ideias, insights no final do dia. Pessoas, encontros acontecendo, você otimista diante da vida. E lembra do exercício que eu acabei de sugerir para vocês de não reclamar. Então, o exercício da não reclamação, ela te conduz ao olhar positivo diante da vida. E essa lua em Sagitário ama isso. E no final do dia teremos mesmo essa predisposição a perceber o quanto que nós somos abençoadas e abençoados. Já sai daqui desse vídeo tentando se lembrar o que que você vive hoje na sua realidade que foi um grande sonho. Por exemplo, para mim, morar sozinha foi um grande sonho durante muitos anos, e hoje eu moro sozinha. Morar em um lugar tranquilo, em que eu pudesse estudar a qualquer momento, sem som alto, sem paredão, sem gente gritando, foi um grande sonho durante muito tempo, e hoje eu vivo isso. Então, o que é que você sonhou tanto na sua vida, desejou tanto, hoje é uma realidade, e que você está com olhos acostumados. Sabe, às vezes você passou em concurso público anos atrás e agora você já está com olhos acostumados. Né? Às vezes até fala mal, passou numa universidade pública, por exemplo, né? Num curso que você desejou há tanto tempo, e aí você está lá no meio, do meio para o final do curso, você não aguenta mais. Ah, não vejo a hora de sair dessa universidade. Né? E se esquece do quanto que você lutou para entrar, do quanto que você se sentiu abençoada, abençoado lá no dia do resultado. Então resgata um pouquinho isso. Resgata essa conexão com as suas bênçãos que já estão cocriadas, que já estão aqui na matéria. Agradece. Agradece, se conecta com essa energia, porque isso eleva a sua vibração. E isso faz com que você perceba também o quão abençoada e abençoado você já é. Bênçãos já estão manifestadas na sua vida. Fortalece a nossa fé, inclusive, que nos coloca nessa frequência de que, nossa, olha o quanto que eu já cocriei. Né? Então, com certeza eu posso cocriar muito mais. Com certeza os sonhos do meu coração, que ainda não estão cocriados, existem vias de manifestação. E é só questão de tempo para que isso aconteça. Certo, meus amores? Desejo uma linda quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.